queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 27 traz o objeto de conhecimento estilo, detalhamento, morfologia, verbos, utilização e flexões. Então, vamos para a nossa aula. Quem aí já assistiu ao filme Procurando Nemo? Vocês sabem ali como é o nome da casa que o Nemo e o pai moram? São o quê? As anêmonas. E o que são as anêmonas? Vocês sabem o que são as anêmonas? As anêmonas, será que elas são animais? Será que elas são plantas? O que são as anêmonas, né? Aí a gente pergunta, vocês sabem o que elas comem? Fica aí a pergunta, né? Vamos lá verificar o que elas comem? O que as anêmonas comem? A maioria das anêmonas comem pequenos invertebrados como crustáceos e moluscos, mas algumas se alimentam de plâncton e outras bem maiores preferem peixes. Para se alimentar, elas esperam suas presas se aproximarem e tocarem seus tentáculos. Eles possuem milhares de estruturas microscópicas com veneno que parecem agulhas de injeção. As anêmonas injetam seu veneno na presa, que fica paralisada e é engolida rapidamente. Muito bem, então vocês acabaram de conhecer o que as anêmonas comem, né? Vejam aí que elas têm o quê? Veneno, né? Mas os peixes palhaços, eles conseguem viver mesmo assim, não pegam nele esse veneno, né? E logo o título já diz o que elas comem. Olha só, comem. Comem é o quê? Um verbo, certo? Vamos relembrar o que é verbo? Vejam só. Verbo expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, ação, eu ando, olha, o comem, né? O comer, comer é uma ação, ele vai lá e vai se alimentar, certo? Estado, pode ser o que? Eu estou feliz, eu estou triste. Vejo que lá no filme, né? O pai fica triste, ele é um peixe palhaço, mas ele não ri. Por quê? Ele perdeu a família, né, toda, então ele é triste. Veja, olha, está triste, é um estado, certo? E fenômenos da natureza, como chover, né, sol, ensolarado, vejam só que são fenômenos da natureza. Então, tudo isso o verbo pode expressar. Ok? E o verbo, gente, ele flexiona. De que forma? Em pessoa, número, modo, tempo e voz, né? Lá nas pessoas nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? E no número, singular ou plural, primeira pessoa do plural, nós, primeira pessoa do singular, ele, e assim por diante, né? E nós temos os tempos verbais, os modos verbais e as vozes. Vamos verificar o que é o modo verbal? Vejam só. Modo verbal indica a maneira como a ação do verbo pode ser realizada, dando ideias de certeza, hipótese, pedido, dúvida, etc. Os modos verbais classificam-se em três: indicativo, subjuntivo e imperativo. Olha só, né? Então vejam que o verbo ele tem um amplo, né? Ele tem um leque bastante amplo. Ele vai aqui, nós vamos trabalhar agora o modo verbal, mas percebam que o verbo em si, ele expressa novamente a ação, estado, fenômeno da natureza. É através do verbo, o verbo passa muitas informações para a gente, e através do verbo a gente vai saber qual é o momento da fala, com quem a gente está falando, se ele está dando uma certeza, se ele está em dúvida. Será que ele está em dúvida? Será que ele está mandando, né?
Tu tá me mandando? Não gosto que me mande, não. Eu peça. Você pode pedir, que aí eu vou ver se eu faço, né? Às vezes a gente não quer ser mandada. Não, não tô mandando, não, tô pedindo. Então, que modo verbal eu vou utilizar para fazer um pedido? Para dar um comando? Para dizer que eu estou fazendo aquela ação naquele momento? Para falar que eu já fiz e que eu tenho certeza? Enfim, né? Nós temos os modos verbais e, como a gente viu, são 3. Vamos começar pelo primeiro? O primeiro que eu tenho para apresentar para vocês é o modo indicativo. Vejam só. Modo indicativo, ele vai expressar certeza sobre o fato anunciado. Então, todas as vezes que eu quero dar uma certeza sobre algo, eu vou utilizar o verbo no modo indicativo. Inclusive, é um modo que a gente usa bastante, é bem conhecido, facinho, né? Vejam só o exemplo que foi retirado lá do nosso texto sobre o que as anêmonas comem. A maioria das anêmonas comem pequenos invertebrados como crustáceos e moluscos. Vejam só o nosso verbo comem, né? Já está aqui marcado pra gente. O verbo comem, gente, já mostra a certeza do que eu estou anunciando. Eu não tenho dúvida, já foi feita uma pesquisa e já sabem que as anêmonas elas comem pequenos invertebrados. Então aqui é uma certeza e é algo presente, mostra inclusive que é algo frequente. Né? Vejam quanta informação eu consigo ver só aí no comem. Olha o próximo exemplo. Para se alimentar, elas esperam suas presas se aproximarem e tocarem seus tentáculos. Olha só, esperam, é o nosso verbo. Olha o outro, aproximarem e tocarem. Olha só, percebam agora que o esperam, aproximarem e tocarem, novamente é o nosso verbo, tá mostrando uma certeza dessas ações, certo? Elas esperam, então assim, frequentemente, quando ela quer comer, quando as anêmonas querem comer, o que é que elas fazem? Elas vão ficar ali esperando, na espreita. E aí as suas presas, quando essas presas vão lá e se aproximam delas e começam a tocar os tentáculos, aí o que é que elas fazem? Pegam as presas, né, através lá do veneno que ela libera e tudo mais, certo? Então veja que esperam, aproximarem e tocarem é o nosso verbo mostrando uma certeza. Mostra aqui que está no plural, certo? Ó, plural, terceira pessoa, olha só elas. Devido a elas, o nosso verbo vai ter que concordar, certo? Então vai ter que estar no plural. Perceba que o nosso verbo está no indicativo, no plural, terceira pessoa. Então vejam as informações que eu estou conseguindo pegar somente através do verbo. Então quando eles falam que esperam, mostra novamente uma certeza e uma coisa que é feita com frequência. Então elas esperam, significa que alguém observou, né, como é ali o processo de alimentação das anêmonas. Então ele percebeu que todas as vezes é isso, fica ali na delas, né, fica ali de boa, e aí ela vai deixando a presa se aproximar, ela não vai lá não, ela fica ali, se fazendo de morta, né, tipo, não tô vendo você. E aí quando se aproxima e toca ali nos tentáculos dela, ela vai e se alimenta dessa presa, certo? Aí vamos verificar agora o outro, né? O outro modo que eu tenho para vocês é o subjuntivo, tá bom? O modo subjuntivo a gente vai utilizar quando a gente, sabe assim, não tem certeza, a gente ainda tá em dúvida, né? Sabe assim, quando a gente tem aquele compromisso e você não quer dar certeza ainda porque você ainda vai ver sua agenda, você ainda vai falar com seu pai, ou ainda vai ver uma desculpa esfarrapada para conseguir fugir dele, não tem? A gente vai se falando, me liga, vamos marcar, não tem? A gente não sabe se vai honrar aquele compromisso não, ou não. Então, quando a gente não tem certeza, é uma possibilidade de ir ou não, é uma hipótese ter aquele encontro, por exemplo, né? Nós vamos utilizar o modo subjuntivo. Vamos verificar aí? Olha só, modo subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese, da subjetividade. Indica incerteza.
incerteza. Olha só, incerteza, certo? Lá no indicativo, ele mostra certeza. Já no subjuntivo, é incerteza em relação ao fato anunciado. Tanto que ele vem dizendo que é uma hipótese. Se é uma hipótese, aquilo pode acontecer ou não. Possibilidade é a mesma situação. Ah, é possível, né, que isso aconteça. Então, ele não está dando uma certeza. Por isso que é o modo subjuntivo, ele é uma coisa que ele é o modo que vai indicar incerteza, tá? Olha só, se não existissem as anêmonas, os peixes palhaços não sobreviveriam no mar. Ó, se não existissem, é uma possibilidade, né? A gente fala assim, se não existissem as anêmonas, provavelmente os peixes palhaços não iriam conseguir sobreviver lá no mar. É uma possibilidade, mas talvez, né, os peixes palhaços pudessem se adequar ao ambiente. Vocês sabem que nós temos aquele momento, né? Vai passar ali por umas tribulações até conseguir se adequar? Vai, mas depois ele consegue outro ambiente. Mas, a princípio, eles não sobreviveriam. Então, é uma possibilidade, é uma incerteza, tá? Se eu pudesse, conheceria o restaurante Siri Cascudo. Quem aí assiste Bob Esponja, assistiu ou ainda continua assistindo e ama? Quem aqui nunca quis ir lá no Siri Cascudo, certo? Comer aquele sanduíche feito de amor pelo Bob Esponja. Quem já viu o episódio sabe que o Bob Esponja vai lá, pega o coração dele. Esse é o tempero secreto, né? Ali do restaurante do Siri Cascudo. É o nosso querido Bob Esponja. Então, veja aqui, olha, se eu pudesse, olha só, se eu tivesse a possibilidade, a chance de ir lá no fundo do mar e conhecer o restaurante do Siri Cascudo, provavelmente eu iria provar um sanduíche do Bob Esponja calça quadrada. Então, olha só o nosso verbo. Pudesse, né? Existisse. Olha só a terminação deles, né? Então, vejo que ambos estão dando uma incerteza, é uma possibilidade, certo? No meu caso, acho difícil, né? Aqui no do Siri Cascudo, né? Será que lá embaixo realmente tem um restaurante igual do Bob Esponja? Na minha cabeça tem, eu acredito, né? Muito bem. Então, vejam aí que o modo subjuntivo vai dar essa incerteza, tá? Olha, veja inclusive que aqui esse verbo, ele vem mostrando o se, né? Olha, o se já dá uma indicativa de que é incerteza. E ainda vem acompanhado do verbo no subjuntivo, aí que pode ter certeza que é uma incerteza, uma possibilidade. Certo? E o outro modo que nós temos é o imperativo. Geralmente a gente conhece esse modo muito pela ordem, né? No comando. Mas esse modo ele expressa ordem, pedido, conselho ou até uma orientação, tá bom? Então vejam só que o nosso modo imperativo ele não se resume somente em ordem. Pode ser um pedido, um conselho, uma orientação, tá? Vejam aqui a nossa tirinha. Quem gosta de gatinho, né? Olha só o gatinho, vamos lá. Luiz, coloca o leite do Miau, por favor. O Luiz tá ali, ó, no vício do videogame. E aí a mãe pede para ele colocar o leitinho do Miau. Aí ele coloca, olha aí o Miau dá uma olhada. Aí ele bebe o leite. E o que é que o gatinho diz? Bebam leite. Olha a cara do gatinho. Chega, ele tá se lambuzando, né? O leite chega a tá derramando aqui na barbinha dele. E a cara dele, essa cara dele aí tá meio, né? Tá doidão por esse leite. E aí ele diz assim, é uma delícia. Olha só a linguinha dele limpando o leite, né? Então, vejam, bebam leite. É uma delícia. Vejam o quanto esse gatinho gosta de leite. E aí, certo? Ele faz aí fala assim, gente, bebam leite. Ele tá falando o quê? Dando um pedido, uma ordem. Sabe que ele tá ordenando? Ele tá falando um desejo. O pedido dele aí pra vocês é beber, porque ele aconselha a beber. Por que que ele tá aconselhando, fazendo esse pedido pra vocês? Porque
É uma delícia! Tipo, vocês não vão se arrepender, confia em mim, leite é muito bom, né? Lembrando, né, que o leite a gente toma quando criança, mas dizem que depois que a gente cresce, o leite já não tem aquele efeito, né? Mas o gatinho quer saber disso? Não, ele quer saber de tomar leite ao ponto de utilizar aqui, ó, bebam, bebam, né? Bebam, bebam. Então, vocês devem beber. Vamos botar assim, né? Então, vejam aqui que o gatinho está fazendo um pedido. Inclusive, a gente pode dizer que é uma orientação. Vai lá, galera, confia em mim e toma esse leitinho que tá muito gostoso. Certo? Então, vejam só. Nós vimos os nossos modos. Então, quando eu quero falar algo que é certeza, eu utilizo o quê? O modo indicativo. Quando eu estou na dúvida, não sei, quero me desguiar, eu vou usar o quê? O modo subjuntivo. E quando eu quero fazer um desejo, um pedido, uma orientação, uma ordem, eu vou utilizar o modo imperativo, certo? E aí, dentro desses modos, nós vamos ter os tempos, que aí nós já conhecemos, né? Que vai ter um tempo, pelo menos 3. O presente, que vai indicar a ação naquele momento da fala, certo? O pretérito, ou também mais conhecido como passado, vai indicar que essa ação já aconteceu, que você está relembrando, ou o futuro, que essa ação ainda vai acontecer, certo? Então percebam que agora nós vamos falar sobre os tempos dentro dos nossos modos verbais, ok? Vamos lá verificar? O tempo verbal indica se o fato expresso pelo verbo acontece no momento da fala ou em momentos anteriores ou posteriores. E aí, dentro do nosso modo indicativo e subjuntivo, nós vamos ter o tempo presente, o pretérito e o futuro, tá? Esses são os tempos que nós vamos encontrar dentro do subjuntivo. Já dentro do imperativo, nós temos assim, não vai ter presente, passado, futuro. A gente vai ter no modo imperativo, modo afirmativo ou negativo, tá? É dessa forma que nós vamos ver esses modos, esses tempos, como eles vão aparecer conjugados na nossa oração, nos nossos exemplos. Ok, gente? Então, vamos verificar mais um texto e aí analisar os nossos verbos no modo e tempo verbal. Ok? Nós estamos falando de quem? Do filme Procurando Nemo. Então, vamos lá, continuar. Procurando Nemo. O passado reserva tristes memórias para Marlin dos recifes de coral, onde perdeu sua esposa e toda a ninhada. Agora, ele cria seu único filho, Nemo, com todo o cuidado do mundo. Mas o pequeno e simpático peixe palhaço acaba exagerando durante uma simples discussão e acaba sendo capturado por um mergulhador. Agora, o pai superprotetor precisa entrar em ação e parte numa busca incansável pelo mar aberto, na esperança de encontrar seu amado filhote. No meio do caminho, ele acaba conhecendo Dory e juntos a dupla vai viver uma incrível aventura. Enquanto isso, Nemo também vive uma intensa experiência ao lado de seus novos amigos habitantes de um aquário, pois eles precisam ajudá-lo a escapar do destino que lhe foi reservado e ir parar nas mãos da terrível Darla, sobrinha do dentista que o capturou. Olha só de ler aí essa sinopse eu já tenho vontade de assistir novamente ao filme, né? Percebam aqui, gente, que nós temos vários, né, verbos, certo? Ó, o pai precisa entrar em ação, ó, parte de uma busca incansável pelo mar na esperança de encontrar no seu meio. Veja assim, acaba, né? Veja aqui que acaba, tá onde? No presente, né? Ó, vai viver, vai, ele tá conjugado no presente, mas tá dando uma ideia de quê?
que ainda vai acontecer. Olha só como o nosso português, né, as regras de português, como deixa a gente bem ali, às vezes doidinhos, né? Então vamos lá verificar os nossos tempos, tá? Tempos do modo indicativo. Como eu falei para vocês, tem ali pelo menos 3. Por que eu digo pelo menos 3? Porque lá no pretérito, conhecido também como passado, nós temos o pretérito perfeito e imperfeito, né? Mas não deixa de ser passado, tá? Então vamos lá. Tempos no modo indicativo, vamos falar do presente. O presente expressa um estado momentâneo ou uma ação praticada no mesmo momento em que se fala, né? Então aqui eu estou falando e eu posso estar também o quê? Andando, tá bom? Eu estou falando, estou escrevendo. Então no mesmo momento que eu estou falando, aqui ó, tá acontecendo isso, né? Eu tô escrevendo, então aqui, ó, vou escrever, ó, pá. Então tá realmente acontecendo no momento da minha fala, certo? Olha lá, vamos lá. Marlin está preocupado com o filho Nemo. Vejam, está. Está é o verbo que vai estar no presente, não é? Mostra que naquele momento, nesse exato momento, ele está o quê? Muito preocupado com o filho. Eu falo com você mais tarde. Ó, ele está falando diretamente com a pessoa e fala, olha, Maria, eu falo com você mais tarde. Então, é no momento da minha fala. Então, perceba que falo está no presente, primeira pessoa, né? Porque eu é a primeira pessoa do singular, certo? Então, mostra que está expressando a ação praticada no momento da fala. O presente, ele pode ser utilizado também para indicar uma ação que ocorre regularmente, ou seja, que acontece com frequência, tá? Então vamos lá. O presente vai mostrar ali um estado ou uma ação praticada no momento da fala e também ele pode mostrar que essa ação ocorre regularmente, ou seja, ocorre frequentemente, certo? Vamos para mais um texto, porque o texto é exigido para a gente verificar os nossos verbos. Olha só um poema, né? Saudades. Nessas horas de silêncio, de tristeza e de amor, eu gosto de ouvir ao longe, cheio de mágoas e de dor, o sino do campanário, que fala tão solitário com esses sons mortuário que nos enche de pavor. Olha só os nossos verbinhos aí, né? Vamos voltar para o primeiro? Muito bem. Ó, eu gosto de ouvir ao longe, né? Cheio de mágoa e de dor, o sino do campanário. Olha só o gosto. Além de indicar que está no presente no modo indicativo, mostra também que ele tem um sino ali próximo que ele escuta com frequência e que ele acha gostoso, né? De estar ali ouvindo a badalada desse sino. Próximo, vamos lá, olha só quando ele fala tão solitário, certo? Enche de pavor. Vejam só que aqui novamente está indicando o quê? Um presente, né? E ó, que fala tão solitário com este som mortuário que nos enche de pavor. Então mostra que quando ele escuta as badaladas do sino, ele gosta, mas também ele sente o que é algo solitário e que às vezes inclusive dá medo. Então todas as vezes que isso acontece da badalada, ele passa por esse processo. Ok? Então, não esqueçam que o presente vai indicar uma ação no momento e também pode indicar uma ação que é feita com frequência. Certo? Agora, vamos verificar o pretérito. Olha só, o pretérito no modo indicativo, conhecido como passado e expressa uma ação anterior ao momento da fala. Divide-se em 3 formas. Olha só, nós temos o pretérito perfeito, que ele vai indicar uma ação completamente realizada, sem necessidade de referência a nenhuma outra ação. Eu cantei, eu estudei, mostra assim, ó, que passou,
né? E acabou lá no final, certo? Vamos lá dar continuidade? Onde perdeu sua esposa e toda a ninhada. Olha só, né? Mostra aqui que perdeu o nosso verbo, que está no passado. Percebe o que eu falo perdeu? Eu consigo perceber que esta ação aconteceu no passado e acabou no passado. Ela não precisa de uma outra ação, né, para completar o que estava acontecendo. Não, ela começou e terminou lá no passado. Olha a outra aqui. Ir parar nas mãos da terrível Darla, sobrinha do dentista que o capturou. Novamente, quando eu utilizo capturou, foi ali naquele momento, ele pegou o peixe e guardou. Pronto, acabou essa ação. Acabou a ação de capturar, de pegar o peixe, né? Ele dá a ideia de que ele continuou capturando? Não, uma vez que ele capturou, botou lá no aquário, acabou essa ação, certo? Então, novamente aqui eu mostro que é um pretérito perfeito, porque essa ação começa e termina lá no passado. Eu gostei de você. Pronto. A ação gostei, lá no momento que eu te vi, gostei e pronto, acabou-se. Certo? Muito bem. Vamos lá dar continuidade. Modo pretérito imperfeito indica uma ação no passado, porém inacabada e incompleta. Ela cantava muito bem. Agora, olha só, o cantava muito bem. O cantava também mostra no passado, porém dá uma certa continuidade, que ela cantou ainda pelo bom tempo. Marlin falava para o Nemo não andar longe da casa. Perceba que quando ele fala falava, cantava, dá uma certa continuidade, eu não consigo dizer que realmente concluiu lá no passado, tá bom? Vamos dar continuidade. Aí nós temos o pretérito imperfeito, pode expressar também uma ação que que é habitual no passado. Nós passeávamos aos domingos no Parque do Mindu. Percebo que era algo normal passear aos domingos. Isso fazia parte da vivência daquela família que todos os domingos passeia lá no Parque do Mindu. Então, ele também pode indicar algo habitual que acontecia no passado. Agora vamos para o pretérito mais que perfeito. Indica uma ação passada que acontece em que antecede outra ação também no passado. Ó, tá acontecendo duas situações. Quando Marlin chegou ao consultório do dentista, Nemo já partira. Ó, quando chegou, partira. Marlin chegou e ao mesmo tempo eles se desencontraram, porque no mesmo tempo o Nemo partiu. E veja como é que fala. Aqui no pretérito mais que perfeito é partira, tá? Não tem acento. Se eu colocar um acento, vai ficar como? Partirá. Aí partirá deixou de ser, como é que se diz? Passado, tá? Então é partira mesmo. Susanita já cortara o dedo quando encontrou com Felipe. Então, veja que no momento que ela encontrou com Felipe, ela já tinha cortado os dedos. Tá vendo como são duas ações acontecendo uma atrás da outra? Então, aqui é o nosso pretérito mais que perfeito. Vamos lá dar continuidade? Aí nós temos o futuro. Sugere que a ação será praticada em um momento posterior ao momento da fala. E aí ele está dividido em futuro do presente, que ele vai indicar uma ação cuja a realização é tida como certa. Eles irão ao cinema. Ó, já tá certo, confirmado. Assistiremos ao filme Procurando Nemo hoje à noite. Tá vendo como tá certo? Então, futuro do presente. Aí, no futuro do pretérito, nós temos aqui a ação futura depende de determinada condição para acontecer. Se eu não tivesse brigado com ele, isso não teria acontecido. O que você faria no meu lugar? Eu não brigaria com ele. Então, tá vendo, ó, que uma ação vai depender da outra? Então, pretérito perfeito. E aí, no modo subjuntivo, nós também temos o presente, passado e futuro,
tá? Olha só no modo subjuntivo. O presente expressa uma ação que provavelmente irá se realizar. Geralmente é empregado depois de palavras talvez e das expressões é necessário que, é possível que, tomara que, convém que, espero que e entre outras. Vamos lá verificar os exemplos? É preciso que você venha imediatamente. Tomara que não chova. Ó, tomara que não chova. Se não chover, a gente sai. Certo? Então, mostra ali algo que vai dar uma certeza. Aí nós temos o pretérito imperfeito, que ele é utilizado, né, para fato hipotético. Dentro da frase, relaciona-se geralmente a verbos do modo indicativo, que a gente já viu, e é acompanhado pelas palavras se, que e caso. Se, que e caso. Vamos lá verificar nossos exemplos? Vejam só. Se eu fosse atriz, faria uma belíssima apresentação. Vejam só o nosso verbo fosse, que está no pretérito imperfeito do subjuntivo, que é uma hipótese, juntamente com faria, que é o nosso indicativo, no caso, futuro do pretérito, tá? O que seria de nós se ninguém produzisse alimentos? Ó, faria, futuro do pretérito lá do indicativo, e o nosso produzisse é um subjuntivo, no caso, pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? E lá no futuro do subjuntivo, ele indica um acontecimento possível no futuro. Aparece geralmente acompanhado das palavras quando e se. Lembraremos de você quando ouvirmos esta canção. Se quiser ir ao cinema, avise-me. Tá vendo? Ó, tem aí as nossas possibilidades. No modo imperativo, como eu falei para vocês, né? Ele só tem o afirmativo ou negativo. Toco no barco, não toque no barco. Não compre arroz, cuide-se. Não se cuide, né? Então, veja, ó, toque no barco, não toque no barco. Cuide-se, não se cuide. Então, são os nossos comandos, pedidos e desejos. Só pode ser no afirmativo ou negativo. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, aprendido muito. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!